Nossa, como tá sujo aí o vidro, né? Cara, e aí, como é que vocês estão? Tá me seguindo, será? É que tá? Tá seguindo. É... Falar aqui sobre o... eu tô primeiro... Que dia é hoje? Que eu nem sei. Hoje é sábado. Tô aqui em Forestal, no Missouri. Eu deixei a carga hoje de manhã na fábrica da Ford. E aí eu peguei um vazio, não tinha trailer com rack. E aí eu dirigi para esse posto que aqui tem arroz, feijão. O único restaurante que eu encontro nessa minha rota, restaurante americano chamado Popeyes. Lembra daquele desenho do Popeye? Pois é, tem um restaurante chamado Popeye, é uma cozinha da Louisiana. Pelo menos é o que diz na propaganda, né? Comida americana. Uma receita de galinha americana da Louisiana. E eles têm arroz e feijão. E é o único que eu encontro um restaurante americano que tem arroz e feijão. E aí eles têm galinha empanada. E aí eu como galinha empanada com arroz e feijão. Aí tem também aqui dentro tem Taco Bell, que eu não gosto muito, que é comida mexicana, que os mexicanos dizem que não tem nada a ver com comida mexicana, mas é uma rede de comida mexicana muito famosa aqui nos Estados Unidos. E tem também uma Pizza Hut, mas é só uma Pizza Hut Express. Tipo assim, eles não fazem nem... Engraçado, eles não fazem pizza grande. Eu fui comprar uma pizza grande e eles não fazem, só fazem uma... Eles chamam de personal pizza, que é uma pizzazinha... No Brasil a gente chama de pizza brotinho, que é aquela bem pequenininha. E é caríssimo, caríssimo. Aí tá, já falei, né, de que dia é hoje, o que eu fiz. Mas o vídeo de hoje eu queria falar sobre a documentação da minha filha, né? Até pra alertar, pra ajudar quem tiver processo de legalização de filho, né? Que tipo assim, eu me legalizei, né? Hoje eu já sou cidadão americano há algum tempo. E aí a minha filha, eu fui buscá-la no Brasil. Depois que eu me documentei, eu fui buscá-la no Brasil. E aí eu era casado, né, com uma americana. E aí quando você é casado, você fica casado direto assim por uns 3 anos, você já pode se tornar cidadão. E aí eu me tornei cidadão e a minha filha era de menor. Aí quando você recebe a sua cidadania, você recebe a certidão de naturalização, né? Que vale, a certidão de naturalização vale o mesmo de uma certidão de nascimento. E aí o seu filho, por ser de menor, pelo menos foi isso que aconteceu. Eu vou explicar o que aconteceu, né? A minha filha, ela tem um green card permanente já. Eu apliquei tudo pra ela e tal, ela tem um green card permanente. Aí quando o meu caso foi de casamento e o dela não, né? Quando não é por casamento, no caso dela, ela pegou o green card provisório, agora o green card permanente. E aí ela tem que ter 5 anos de green card, somado o provisório, pode somar o tempo do provisório com o permanente, somada, no total tu tem que ter 5 anos de green card. Aí você pode aplicar para cidadania. E aí chegou para ela, você faz o seu cadastro no site da imigração e eles te mandam e-mail para tudo que acontece com teus processos e tudo mais. E aí chegou o e-mail para ela, dizendo que ela já estava no prazo dela, que ela poderia aplicar para a cidadania dela. E aí o processo de cidadania é muito simples, é você mesmo que pode fazer, você não precisa de advogado. E eu sempre falei isso nos meus vídeos: você que veio para cá pelo aeroporto, você não precisa de advogado para nada. Mesmo que você fique fora de status, mesmo que você passe do tempo do seu visto, que foi o que aconteceu comigo.
eu fiquei, depois dos 6 meses, eu vim como turista, depois dos 6 meses eu fiquei sem status por uns meses, eu não lembro quantos meses exatamente, e aí eu casei. Aí quando eu casei, como eu estava sem status, como eu vim pelo aeroporto, eu recebi o perdão automático do governo americano. Então você recebe esse perdão. Se você veio pelo aeroporto, você teve autorização dos Estados Unidos para entrar no país, você não invadiu o país, você recebe um perdão automático. Você não precisa fazer nada, não precisa de advogado, de nada. Aí beleza. Aí a minha filha, aí quando chega na hora de aplicar para cidadania, o nome do formulário é N400. Aí eu fiz o N400, eu fiz online, sozinho, preenchi tudo, paguei a taxa, eu acho que foi $500 a taxa. Aí eles marcam a prova, aí eu fiz lá a prova, e depois eles marcam, aí eu passei na prova, e aí eles marcam o dia da cerimônia, que é quando você vai jurar a bandeira e você vai devolver o seu green card e receber sua certidão de naturalização. Aí chegou a vez da minha filha. Aí ela foi aplicar. Aí eu falei pra ela, entra no site e tal, dá pra fazer tudo online, é tranquilo e tal, e agora parece que tá $700. Aí ela foi fazer. Quando ela foi fazer, aí ela foi preenchendo lá os dados, e aí ela viu que lá tinha uma informação dizendo o seguinte, porque ela coloca as minhas informações, né? Porque ela tá pedindo a cidadania e tudo mais, e ela conseguiu a legalização através do pai dela, né? Através de mim, que sou um cidadão americano. Então lá afirma que se quando o seu pai, quando eu me tornei cidadão americano, se ela era de menor, ela já é cidadã americana. É isso que diz lá no documento. E aí ela me falou isso, eu falei, então peraí. Então a gente só tem que confirmar, ver exatamente a data da minha certidão de naturalização. E que eu tô na estrada, né, eu não volto pra casa há um bom tempo. E aí ela foi lá em casa e ela viu a data da certidão, que agora eu não lembro. Mas ela comprovou que ela era de menor quando me tornei cidadão. E a gente tinha quase certeza que ela era de menor. E aí beleza, e aí então a gente ficou na dúvida, cara, mas pô, se a imigração te mandou dizendo que agora tu já tava no prazo de se tornar cidadã, e o N400 é o que solicita, cara, como é que, por que ela vai pagar? Ela vai fazer o N400, ela vai pagar $700 para se tornar cidadã, mas lá tá dizendo que ela já é cidadã, caso ela fosse de menor quando eu me naturalizei, e ela era. Aí a gente ficou, cara, e agora? Porque se o documento tá dizendo que tu já é cidadã, tu não tem que aplicar para cidadania, entenderam? E aí a gente ficou na dúvida. Eu falei, minha filha, liga para imigração. Isso é outra coisa que eu sempre falei nos meus vídeos e tal. Eu sei que a maioria das pessoas que vêm para cá não falam inglês e tudo mais. Mas se você tiver alguma dúvida, em vez de você gastar dinheiro com advogado, o que mais tem, principalmente agora, nessa época de deportação, que o Trump tá dando em cima e tal, quem ganha mais, quem se faz mais de amiguinho do imigrante, quem ganha mais dinheiro, quem tá ganhando mais dinheiro agora e fica fazendo escândalo, fica fazendo estardalhaço em rede social, são os advogados de imigração. Eles são as pessoas que mais exploram o imigrante e que estão ganhando rios de dinheiro em cima do imigrante, sendo que você não precisa de advogado para fazer esses casos de green card, de cidadania. E aí pra gente tirar essa dúvida, com certeza alguém que não fala inglês, o que a pessoa ia fazer? Ia gastar dinheiro com advogado, jogando dinheiro fora com advogado. Aí eu falei pra ela, minha filha, ligue pra USCIS, pra imigração. E eu sei que eles têm serviço lá de tradução. Antes que alguém diga, mas eu não falo inglês, não adianta nada eu ligar. Eles têm serviço lá de tradução em sei lá quantas mil línguas. Mas a minha filha fala inglês, ela estudou aqui e tal, ela se formou aqui. Aí eu falei pra ela, ligue pra USCIS e informe. Aí ela não gosta muito de ligar, porque hoje tudo é com os atendimentos, é tudo com inteligência artificial, né? Tudo computador, é tudo robô. Mas até que ela conseguiu falar com uma pessoa e ela explicou toda a situação. A primeira pessoa falou pra ela, cara, então tu devia tentar logo tirar o passaporte.
Só que, cara, ela falou pra pessoa, bicho, o atendente do USCIS, como é que eu vou tirar o passaporte? Porque quando a gente vai tirar o passaporte americano, a primeira coisa que eles vão pedir é a tua certidão de naturalização, a tua certidão de nascimento. No caso dela vai ser de naturalização igual a minha, cara, entendeu? O cara ela vai dizer pra ela, mano, não tem como tu tirar o passaporte, porque só pode tirar o passaporte quem é cidadão americano, e tu tem que provar que tu é cidadão americano. Como é que ela ia provar, entendeu? Ela já falou isso lá pra atendente da USCIS, e aí ela falou, então faz o seguinte, preencha o N600, um formulário que eu nunca ouvi falar, mas é alguém lá de dentro da USCIS que tava dizendo pra minha filha fazer. E quando a minha filha foi fazer o N600, também online e tal, não precisa de advogado, não precisa de ninguém. O N600 é um formulário que eu nunca tinha ouvido falar, que basicamente ele solicita somente que seja entregue para ela a certidão de naturalização. Só isso, entendeu? Porque a própria USCIS, claro, o governo americano, que é representado no caso da imigração pela USCIS, eles sabem que ela é cidadã americana, entendeu? Porque eles só no N600 eles pedem para provar que ela é cidadã americana. Aí ela pode mandar, logicamente, a certidão de nascimento dela e a minha certidão de naturalização do pai dela. Então ela vai provar que ela era de menor com a certidão de nascimento dela no dia que eu me naturalizei, entendeu? Então foi isso que a mulher explicou para ela. Em vez de fazer o N400, faça o N600. Aí o que vão fazer? Só vão marcar a cerimônia para ela, nem prova ela vai fazer. Vão marcar a cerimônia para ela jurar a bandeira. Aí nesse dia ela entrega o green card, que ela também, a minha filha até, poxa, eu vou ter que dar meu green card? Vai. Depois que você se torna cidadão americano, no dia da cerimônia que você vai jurar a bandeira, você entrega o seu green card e pega a sua certidão de naturalização, porque a gente não anda com nenhum documento, não existe mais, depois que você se torna cidadão americano, não existe mais nada com imigração. Você esquece essa palavra da sua cabeça, não existe mais nada de imigração. A gente tem toda a documentação que um americano tem, o americano que nasceu aqui tem. A única coisa que eu tenho na carteira é minha CDL, que é minha identidade aqui. Tanto a identidade, a gente só tem uma identidade, a gente não tem uma identidade e uma carteira de motorista. A carteira de motorista é a única identificação que eu tenho. O único documento que eu tenho válido na minha carteira minha CDL. E no caso dela vai ser se você não dirige, você vai só no DMV e pega um cartão de identificação, que vai ser como se fosse o RG aí no Brasil, que você não pode, aquilo não serve como carteira de motorista. Agora, se você dirigir, aí você vai ter essa carteira a sua driver's license, que é a sua carteira de motorista de carro de passeio normal. Então foi isso, assim, é um passo, né? É uma documentação, um formulário que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma situação que eu nunca tinha passado com filho, né? E agora a minha filha vai receber, vai fazer agora. O valor desse documento ela ainda não sabe. Ela está dizendo que varia de situação para situação. Então primeiro ela vai ter que preencher e enviar para mim saber o valor, até poder passar depois uma informação atualizada desse tipo de situação. Então é isso. Era isso que eu queria falar nesse vídeo da documentação da minha filha. Nem tá muito frio aqui, cara. Eu nem tô com tá me seguindo mesmo a parada. Eu nem tô com o heater ligado. A EPU tá desligada. Inclusive a minha EPU tá com problema. Eu tenho que trocar o alternador. Eu tenho que comprar. E aí eu tenho que trocar o alternador. Quem viu aí o último vídeo, o meu primo respondeu lá e me ajudou que eu tive que trocar 2 brake chamber. E o nome aí no Brasil ele falou que é cuíca. Nossa, mano. Valeu, Fabiano. Valeu, mano. Porque eu nunca dirigi caminhão no Brasil. Eu não sei o nome das peças em português. Eu
fazia ideia do que é uma cuíca. E foi trocado isso daí. Eu até mandei, também o Sandro, valeu Sandro, meu amigão mecânico lá da Califórnia. Eu tava conversando com ele hoje sobre isso, porque eu até falei no último vídeo, eu queria um conselho, né, de o que aconteceu, o que eu podia fazer. Eu lembro que essas cuícas, elas têm umas tampa plástica, que às vezes eu vejo no meu caminhão tá tudo fechado, mas em trailer, principalmente em trailer, eu já tinha visto esse negócio, a brake chamber, com essa tampa aberta ou sem tampa. Nem tinha tampa lá para fechar. E eu não sabia que diabo era isso. Eu simplesmente não mexia. Eu via, não sabia o que era e deixava. Até porque eu não sou dono de trailer. E eu vejo muito isso em trailer. Inclusive aqui nos trailers da Landstar que eu tô agora. E uma coisa, segunda-feira, hoje é sábado, segunda-feira eu vou fazer um curso lá na Landstar chamado CABS. Eu não lembro o que significa. CABS, CABS. A gente é obrigado a fazer e eles pagam $250 pra gente. Aí eu vou lá e aí eu vou fazer um vídeo. Eu vou mostrar as instalações da Landstar no estado de Indiana. Eu vou pra lá. Segunda-feira eu vou estar lá, vou fazer esse treinamento. E aí eu vou fazer um vídeo lá bacana, porque eu já fui lá, eu fiz a orientation lá. E as instalações são sensacionais. Até agora, cara, eu tô há 4 meses na Landstar e eu só tenho coisas boas a falar. Eu tenho a agradecer ao Naboleia, ao Gringo, que são pessoas que já estão na Landstar há muito tempo e que me ajudam quando eu tenho alguma dúvida e tal. E até agora eu só tenho coisas boas para falar da Landstar, cara. Só tenho coisas boas para falar da Landstar. Eu tô fazendo um dinheiro muito bom. Eu tô numa conta que eu tô adorando. Não tenho dor de cabeça, sabe? De gente me ligando, problema com os trailers da Landstar. Até agora, desses 4 meses, só teve uma vez que eu esqueci de... Eu travei os freios pra dormir, né? Eu travei os freios do caminhão e do trailer. E quando tá muito, muito frio, a gente tem que deixar o trailer não travar o freio do trailer. Tem que deixar liberado, porque se deixar travado, ele congela. E aí no outro dia não tem o que faça destravar essa merda. E aí eu esqueci e no outro dia eu destravei e saí com o caminhão. E como eu não trabalho de dupla, eu trabalho sozinho. E quando tem neve e tal, não sei o que, fica liso, né, o asfalto. Então eu não sabia se tava girando, se todas as rodas estavam girando lá atrás. E eu fui embora. Eu não lembro quantas milhas eu rodei. E fui embora. E pra mim, tava tudo normal. Quando eu cheguei pra entregar o trailer, tinha do lado do passageiro o eixo traseiro, os 2 pneus do lado direito do eixo traseiro, do eixo de trás do trailer, tava travado. Quer dizer, eu fui arrastando desde o posto até a fábrica de tapete lá em Ohio, quando eu fui entregar o trailer. E eles não tinham outro trailer já carregado, porque essa conta é drop and hook. Então eu tenho que chegar, derrubar um, pegar o outro e vazar dos 2 lados. Tanto na fábrica de tapete quanto na fábrica da Ford. É assim dos 2 lados. Só que às vezes quando chega na fábrica do tapete, não tem trailer pronto carregado. Então o trailer que tá engatado no teu caminhão, tu só para lá na porta e eles te carregam. E graças a Deus assim é muito rápido, então eu nem perco tempo. Tá tranquilo. Só que aí quando eu cheguei lá, eles não tinham trailer e tinha que usar o que eu tava comigo. E quando eu fui fazer a pre-trip para sair, tinha esses 2 pneus que ficaram travados e não estavam funcionando. E também tinha a luz do ABS que estava acesa do trailer. Isso também da multa, violation. Então eu tive que ligar pro breakdown da Landstar e eles vieram arrumar. Só que demorou 5 horas, né, pra aparecer. E foram duas empresas diferentes. Uma para vir só para ajeitar a lâmpada do ABS e outra para trocar os pneus. Mas trocaram e tal, deu tudo certo, eu entreguei tudinho. Foi uma coisa que eu aprendi já. E eu
Foi erro meu, entendeu? Assim, eu deveria ter lembrado disso. Mas não me cobraram nada e tal, porque o trailer não é problema meu, o equipamento é deles e tudo mais. Mas eu poderia ter evitado disso ter acontecido, né? E então é isso. Segunda-feira eu tenho um treinamento lá na Landstar e eu vou filmar lá as instalações da Landstar, que é sensacional, assim, é bem grande. Vocês vão ver lá, é bem grande o estacionamento de caminhão, tudo limpo, tudo bonitinho. Lá tem banheiros. Eu abasteço muito no TA Petro, onde é mais barato assim para mim, da Landstar, onde tem os descontos maiores. Então eu sempre tenho shower, sempre tenho banho grátis nos TAs. Mas lá no terminal da Landstar em Indiana, onde eu vou fazer o curso, eles têm banheiro, né, gratuito. A gente não precisa pagar nada. E eles têm também laundry grátis, que é lavanderia grátis lá. Você pode lavar sua roupa. Eu vou lavar toda a minha roupa de cama aqui. Eu tenho, no inverno, eu tenho dois edredons. Tem mais um cobertor pesado também, que é o do colchão. Tem as capas dos travesseiros, quer dizer, tem o carpete aqui. Eu vou lavar minhas roupas pessoais e vou lavar também a roupa de cama toda. Tudo de graça, cara, tudo de graça. Tem tanto a máquina de lavar quanto as máquinas de secar. Tem internet, tem mesa lá, vou mostrar tudo pra vocês. Tem café, sabe? Então cara, é uma estrutura assim sensacional pra gente. Tu pode sentar lá com o teu laptop, trabalhar lá, conversar com a gente, conversar com o pessoal lá, resolver os problemas que tu precisa resolver lá dentro, solicitar se tu precisar de não é cadeado, lacre. Se tu precisar de mais lacre, principalmente se tu fizer cargas internacionais, indo, por exemplo, para o Canadá, saindo aqui dos Estados Unidos, tem um lacre não é especial, mas é um lacre, como é que eu posso falar? É um lacre especial, bem firme, que, cara, para te quebrar aquilo ali só com um alicate desses aqui, ó. Eu até comprei. Olha só esse alicate. Eu até comprei um desse porque quando eu tava na JB Hunt, eu ia entregar uma carga, tinha um lacre desses que eu tinha que colocar esse tipo de lacre lá no trailer. E aí, mano, a única maneira de tu romper esse lacre é com um alicatezão desse. Aí eu até comprei um. Hoje eu nem preciso mais, que eu não trabalho mais com isso, mas eu precisei comprar quando eu tava na JB Hunt. E aí o que você precisar, você pode pedir página de logbook, né? O paper log, que se der algum problema no nosso livro eletrônico, a gente tem que fazer o de papel, é obrigado a fazer de papel. Mas pelo menos nem na RTI em 5 anos, nem quando eu trabalhei na JB Hunt, eu não tive problema. Agora eu uso o Omnitrax aqui na Landstar, mas também não me deu problema ainda. Eu só acho ele bem mais lento. Eu usava o Geotab, era muito bom o Geotab, mas aí na Landstar só me deu a opção do Omnitrax ou Mobile, que é no celular, e eu preferi esse daqui. Então é isso, já deve estar imenso esse vídeo. Aí quando na segunda-feira eu vou lá e aí eu faço um vídeo legal aí pra vocês mostrando lá. Já tá em 24 minutos, beleza? Falou, fui!